conhecido pelo Mestre 90, comecei a capoeira aqui em Santa Teresa, na Rua Gabriel, número 90. Então, como eu aprontava muito lá, na rua, fazia uma bagunça danada, e era novato, corria lá para casa, aí o pessoal olhava das janelas, olhava, que é isso aqui? Ó, o menino da Casa 90, é o menino da Casa 90, aí pegou. Não porque depois eu fiquei muito forte, tudo o pessoal não sabia, falava assim, o seu apelido é 90, é porque você é muito forte, grande, você pesava 90 quilos, não tem nada a ver. É porque aqui em Santa Teresa todo mundo me conhece por 90 por conta das bagunças que eu fazia lá. Fazia as bagunças, corria lá para casa, aquele menino da Casa 90. Então pegou esse apelido, né, de 90. Mas quando eu entrei para capoeira eu já tinha esse apelido, né? E a capoeira, o que ela fez comigo? Ela me ajudou demais, que eu tinha essa bagunçada toda, e antigamente o pessoal, o que eu era? Eu devia ser hiperativo, e não existia isso antigamente. Então ninguém sabia, falava, pô, esse menino tem problema na cabeça, não tem algum problema. Não era, é porque eu não conseguia estudar, não conseguia concentrar nas escolas, e fazia as bagunças todas. E o pessoal falava, infelizmente o filho do senhor não pode ficar aqui na escola, porque ele não deixa ninguém estudar, ele perturba todo mundo e tudo, quer dizer, então eu não tinha a concentração para aquilo ali, eu queria fazer mais coisas, então eu nem estudei não, entendeu? Todos os colégios, tudo aqui de Santa Teresa, entrei neles, por último foi o Sesc, que eu fui expulso lá do Sesc, entendeu? Então, assim, aí eu conheci a capoeira. Dois amigos meus tinham sumido da rua, e eu estava em frente ao grupo José Bonifácio, aí eles vinham vindo de lá e tudo, né? Aí eu falei, pô, vocês sumiram, Fábio e Fabiano. Elas sumiram, cara, o que vocês estão fazendo? Vocês estão arrumando para sumir da turma e tudo, para assim, nós estamos jogando capoeira. Eu falei, jogando capoeira? Aí eu falei, jogando capoeira. Capoeira, faz um negócio de capoeira aí. Aí ele deu uma queixada assim, sabe? Deu uma queixada, eu falei, nossa, nunca tinha imaginado que podia levantar a perna daquele jeito e tal. Eu falei, não, cara, eu vou mexer com isso aí, cara. Como é que é? Como é que isso? Quem que tá dando aula para vocês? É o Anjo, é o irmão dele, era sobrinho e irmão dele, entendeu? Aí é meu irmão que está dando aula, que era o Anjo. Aí eu falei assim, pô, eu vou falar com o Anjo, então, para me ensinar, pô, o que eu vou fazer, vou acontecer e tudo, e tal, você fala com ele para mim? Eu falei, Fabiano, eu falo, não, eu vou falar com ele. Aí, falou com ele. Aí o Anjo falou que não vai dar mexer com você com o negócio de capoeira, não, que você tem um problema danado aqui em Santa Teresa, e ele não vai poder ensinar. Eu falei assim, pô, pai, fala com ele lá. Ele falou assim, acho que ele não vai deixar você mexer com capoeira não, porque eu já tinha aquela forma de meio doido, né, e daí prender luta, esses trem todos, né, ele ficou com medo e tudo. Aí eu falei com meu pai, eu falei, seu pai, eu tô querendo aprender capoeira. Que aprender capoeira? Você tá ficando doido, rapaz, mexer com o negócio de capoeira, você tem que dar um problema danado e tal, não vai mexer com isso não e tudo. Eu pelejei com ele, deixa, eu vou pedir para ele me dar aula, só que ele já tinha falado que não ia dar. Aí eu peguei e insisti com o Anjo, falei, sou Anjo, deixa, eu não vou fazer bagunça não, não vou fazer isso não e tudo. Eu falei aquela hora que eu ia bater, ia acontecer, mas não vou fazer isso não. Aí eu peguei, aí ele falou assim, tudo bem, mas se você fizer alguma bagunça lá, você não vai mexer não, eu não vou dar aula para você mais não. Aí eu falei assim, mas é um cruzeiro a aula, você tem que me pagar, um cruzeiro. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu falei com o papai, eu falei, pai, se eu não dar um cruzeiro para mim poder aprender, ele falou, você vai mexer com isso, não sei o que, com muito curso. Aí deu um cruzeiro, eu comecei a entrar para a aula lá, e como eu tinha dado minha palavra que eu não ia fazer bagunça, que não ia fazer bagunça mais e tudo, eu comecei a aprender. E fui um dos alunos dele, que depois começou a entrar mais gente para lá, o mais burro para aprender. Ele punha uma cadeira, essa cadeira de foto,
A gente treinava num terreirinho pequenininha, coisinha, um quarto, tipo um quarto terreiro. Ainda tinha uma oficininha do pai dele do lado. E a gente treinava ele, punha eu na cadeira para aprender da meia-lua e tal, porque ele estava aprendendo com o Toninho Cavalieri e já estava ensinando. Então nós não aparecemos na capoeira, porque a gente não podia, porque o Ângelo, que foi o meu mestre, que era o sobrinho e irmão de um deles, não podia chegar lá para o Toninho Cavalieri e falar que já estava dando aula, que o Luiz estava lá, que a turma toda, entendeu? Então ele começou escondido dar aula para o irmão dele e o sobrinho. E eu entrei nessa barca. Aí depois foi chamando alguns lá para poder dar aula. Aí os outros aprendiam fácil e eu custava para poder falar, não aguenta, pelo amor de Deus, passa a perna aqui, não aguenta. Eu passava ao contrário. Aí eu, nossa, não aguenta. E tem essa história, ele contando essa história. E dali eu fui aperfeiçoando e fui pegando o esquema direito, e aquilo me ajuizou, né, cara, porque eu falei assim, poxa, né, e aí a gente ia pra feira, lá pra feira ali, ver o pessoal jogando, e você entendeu, pra gente pegar alguma coisa e levar pro terreiro, e o Anjo jogava lá, entendeu, e nós ficávamos por fora, como a gente não sabia nada. Aí chegava lá no terreiro, ó, você viu fulano fazendo isso, assim, vamos fazer assim, mesmo birimbau, com moeda e aqueles negócios todos, e fomos aprendendo as coisas, e eu fui pegando aquilo com uma facilidade. Depois que o negócio entrou para mim, eu fui pegando aquilo com facilidade, de ver a agilidade que eu peguei com a capoeira. Aí eu entrei para a ginástica olímpica, fiz ginástica olímpica. Os primeiros a dar salto aqui, de pular e tudo, foi eu. É verdade. Que comecei. Aí que eu comecei a pular, e você entendeu como é que é? Aquele negócio de pular com o birimbau na mão e fazer isso, tem isso, lá na Pampulha, eu novinho lá, fita de Super 8, e aquilo pegou e eu fiquei muito bom de capoeira. Quem vê uma fita minha jogando capoeira, eu fiquei muito bom de capoeira, porque a ginástica me ensinou muita coisa que a gente aprendia na tora, e lá tinha os aparelhos para mim aprender. Então a minha capoeira era muito bonita, eu tinha um salto muito bonito, que era certo, não era coisa torta. O pessoal dava palhaço, né? Lá falava flic-flac, que é o pulo certo, né? Então eu aprendi a iniciação dessas coisas todas, barra, argola, aqueles negócios todos, isso tudo junto com a capoeira, Eu comecei a gostar daquilo, na hora que eu aprendi, que eu era tão burro, mas na hora que eu aprendi aquilo, assim, aí eu comecei a aprender tudo que me mandava eu fazer, eu fazia. Eu ia para as rodas lá, via os meninos fazer lá, o pessoal treinando fazia, chegava lá no terreiro, a gente não tinha bronca, e fui um bom capoeirista, só que a gente apareceu muito depois, porque exatamente não podia isso. Aí depois o Cavalieri parou de dar aula e tudo, aí a gente começou, aí a gente apareceu, aí falava, pô, quem são esses meninos aí? Falava assim, ó, esse aqui é irmão do Anjo e os outros que tinham lá, que era o Pi, uma turma que tinha lá, que estava aprendendo com a gente lá e ficaram bons de capoeira também. Aí a gente apareceu jogando para danar. Então eles falaram, nossa, esse menino é bom de capoeira. Aí começamos aí, eu comecei a ir lá na Praça 7, aí comecei a fazer dupla com o Dunga, certo? Comecei a fazer uma dupla, você precisava de ver, é pena na época não ter uma máquina para fazer um Super 8 e tudo, para filmar. Eu e Dunga tinha um jogo assim espetacular, que ele ia lá no Pitágoras, aí eu ganhei uma sala no Pitágoras, certo? Ganhei uma sala no Pitágoras, que o Toninho Cavalieri era como é que fala? Era disciplinário do Pitágoras, ele tinha uma sala, que a esposa dele era uma gerente lá do Pitágoras. Aí ele me cedeu essa sala e eu comecei a dar aula no Pitágoras. Aí o Dunga ia para lá, ia ele, o Catar e tudo, e eu lá tinha uns colchões, tinha o plinto, que as coisas, as aparelhagens, e a gente tinha jeito de dar salto, que antigamente era na terra,
era tudo. E eu gostava muito, que chamava Telequete Montila, era Ted Boi Marino, Raspudim, era uma turma que fazia luta livre, dava tesoura e tudo, eu era doido com aquilo. E eu sabia dar uma tesoura muito legal. Aí o Dunga aprendeu tesoura comigo lá no Pitágoras, certo? Aí a turma toda, e a gente ficava treinando tesoura, treinando salto. Eu estava com a mão, fazia isso, porque lá tinha colchão, tinha aparelho, certo? Aí o pessoal, os alunos saíam tudo, ia todo mundo embora, eu ficava com o Dunga lá, ele pegava o Dunguinha, colocava ele no banco, lá no piano, que tinha aqueles 3 pedal, escorava ele lá, desse tamanhozinho assim, botava ele lá, e nós ficávamos treinando, a gente punha a cadeira lá, tudo que eu fazia, ele tinha que fazer, certo? E tudo que ele fazia, eu tinha que fazer, e a gente ficava treinando aquelas aranhas altas e baixas, e ficava treinando tesoura, entendeu? E ficava treinando salto, treinando aquelas coisas lá no Pitágoras. Aí quando a gente saía para jogar, a gente jogava muito, muito, muito. E a gente acabava a feira, acabava de jogar lá na 7, a gente ia para o zoológico ficava assim de domingo. Aí a gente chegava no restaurante do zoológico e ficava jogando capoeira. Você entendeu? Aí o cara dava pra gente grapete, que eram umas garrafinhas de grapete, e maçã. O Dunga tomava uma caixa de grapete, porque os grapetes eram pequenininhos, uma garrafinha assim. Então, ele não dava dinheiro pra gente, ele dava isso aí, dava maçã e grapete. Pra gente jogar, aí o pessoal ia tudo pro restaurante lá e a gente ficava. É uma pena não ter essas fitas, né? Da gente jogando. E nós fizemos amizade, ficamos muito amigos e tudo, até hoje, né? Mas é isso aí, cara. A história é mais ou menos um pouco disso aqui. E essa pessoa que está aqui hoje, ele é o capoeirista mais importante de Belo Horizonte. Pela idade, eu estou fazendo 72. Ele aqui fazendo 72 e ele está com 79. Então hoje, 78. 78. Então hoje ele é o capoeirista mais antigo, que o Cavalieri, que é o precursor da capoeira de Minas Gerais, foi embora. Então ele hoje aqui representa o Cavalieri. Ele representa o Cavalieri. Certo? E ele aqui, eu me inspirei muito nele depois que eu conheci, porque isso aqui julgava uma capoeira, meu amigo, que eu vou falar com você, era brincadeira. Capoeirista de mão cheia e técnico. Além disso, técnico, inventava movimento e tudo. Porque sabe quem que ele ficava junto, colado, ia na Bahia? Camisa Roxa, que é o Camisa Velho, que é o irmão do Camisinha. Ele ia na casa dele, ficava na casa dele, você entendeu? Treinava, o Camisa Roxa vinha aqui para... Edivaldo Carneiro e Silva. Isso, ficava na casa dele e ele vinha aqui jogar capoeira com o Luiz na feira ali, jogavam capoeira, entendeu? E tem história isso aqui, meu amigo, vocês nem queiram saber. Tem história, e outros turmas, que é Baiano Moda, que é uma turma Paulão, uma turma grande que fazia parte do grupo O Panigé, que foi o primeiro grupo de capoeira de Belo Horizonte, chamava-se O Panigé, entendeu? E eu ficava escondido nos lugares, ver o Luiz. Assuntando o Luiz para ver o Luiz jogar capoeira. Ele e o Valtim Maestro, que está em Pedra Azul. Se você precisar de ver esses dois, melhor coisa, você vai a capoeira desses dois, entendeu? Então foram pessoas muito importantes. E eu tenho um orgulho muito grande de ter acompanhado ele. E hoje eu praticamente tomo conta dele, fico junto com ele direto. Nós pegamos uma amizade, olha quantos anos tem isso, né? E mesma coisa, o Olegário ia lá para Nações Unidas, jogava capoeira com estopa, lá com óleo diesel, porque não tinha luz, né? Aí, a história eu vou falar com vocês, aqui em Belo Horizonte, ou em Minas Gerais, não tem ninguém que tenha a história que nós temos. Só que nós temos uma coisa, nós não mentimos. Nós falamos a verdade. E tudo que a gente fala é a verdade. E uma outra coisa, que essa semana eu vi um depoimento
falando que a feira hippie começou com uns capoeiristas. Aí depois a gente foi ver as fotos. E o Luiz, como mais velho, e que começou, falou assim, não, 90 capoeira, porque acho que foi uma entrevista do Donizete, se eu não me engano. O 90 capoeira não começou com a capoeira. Donizete já deu aquela entrevista depois que já tinha começado. Pois essa história do... a capoeira em função da capoeira que fez a feira daí. Conversa. Não foi. A capoeira chegou na feira da Praça da Liberdade. Já tinha a feira. Pela primeira roda que a capoeira fez lá. O grupo Olodum, de camisa roxa, que teve em Salvador, veio a Belo Horizonte dando uma apresentação no Teatro Marília, ali perto do parque aqui. Fez essa apresentação durante uma semana, um pouco mais do que isso, uma semana e meia mais ou menos. Eles ficaram aqui em Belo Horizonte fazendo essa apresentação. Então, em função disso, eles iam lá para a feira com a gente, voltava de lá, a gente trocava ideia, treinamos capoeira dentro do Teatro Francisco Nunes. Isso a gente já conhecia Toninho Cavalieri há muito tempo. Então, tudo aí, naquela época, pegou mais ou menos nesse entrave de pedaço de tempo aí. Pega o tempo da capoeira toda aqui, recorta aqui, ó, e pega esse pedaço desse tempo, foi nessa época. Pois é, porque não tem. Então, o que eles fazem, quem insiste, é que a capoeira que trouxe a feira. Não, a feira já tinha. Entendeu? Valorizar a capoeira, tinha um estigma. O estigma que a capoeira tinha é coisa de malandro, é coisa de vagabundo, é coisa que ninguém não quer saber, não mexe com isso. O povo que mexe com isso, não. Tinha esse estigma. Então, o que é? Não, a capoeira, os artistas todos estavam na feira e a capoeira vem junto. E começou com, não, a capoeira que levantou, não foi não. A capoeira já existia, já estava indo para a Feira Hippie, aos pouquinhos, devagar, pessoas tipo, uma turma pequenininha que chegava lá, chegava no canto, ficava fazendo uma sequência assim, um negócio parecido e tal. Eu migrei do karatê para capoeira. Aí depois eu voltei para o karatê de vez em quando e gosto de todas as duas. E se tiver outra terceira também eu estou lá, igual o Tai Chi Chuan, que eu estou iniciando o Tai Chi Chuan, sou principiante. E como que querem mais outras que aparecerem, estou dentro. Faço questão de estar, não pela pancadaria, 3 ou 2 vezes que eu usei capoeira em defesa própria e sem encostar no defensável que estava querendo me agredir. Deu para fazer só sombra e ele chegou na real que era preferível fazer amizade. Foi eu, baiano de Tijal, ele estava lá depois, o Azulão estava lá também, o Ermo. Mexer com você era ruim. Era muito ruim. Era muito ruim, porque você entendeu, de um conhecimento assim que vocês não queiram nem saber. Primeiro que esse físicozinho aqui, isso aqui não tem mais não. Você precisava de ver como é que era. O homem era arriscado e, nossa senhora, uma agilidade violenta. Então, aí apareceu umas fotos que eu legaram até, né, lá da Feira Hippie, em 60, reportagem em 69. Apareceu umas fotos de 69, já com a feira lotada de gente e aquela coisa toda, entendeu como é que é? Então, a gente está esclarecendo isso aqui, não tirando a história de ninguém e nem diminuir. Quanto mais a capoeira ser valorizada para nós, melhor. Mas nós temos que falar o que a gente, a coisa certa. O que aconteceu? O que aconteceu mesmo. Entendeu? Porque o legal é o seguinte, tem muita gente que quer pesquisar. Igual a menina estava pesquisando lá no meu ônibus e ela está estudando isso, né? Aí eu fiquei assim, com a carinha meia cheia.
que ela falou assim, ô mestre, eu tô vendo certas reportagens aqui agora, que eu tenho coisa pra caramba, eu tô vendo, tem uns depoimentos aí de capoeira que não está condizendo com isso que está escrito aqui. E aí? Aí eu falei assim, pô, você entendeu? Mas o que eu sempre falo? Eu entro calado em roda, saio calado, não gosto de ficar intrometendo, de ficar de confusão, de picuinha. Todo mundo às vezes fala assim, pô, não, e tu 90 fica lá, não, você entendeu? O nosso era nós quatro, eu, Cavalieri e ele, sempre andamos juntos. Então a gente nunca quis ficar debatendo e falando que aquele ali está falando mentira, está falando uma coisa que não tem nada a ver, para a gente não entrar em choque, em problema, senão o cara vai denegrir imagem da gente à toa. Então a gente não gosta. E nós capoeiristas, eu não vivi de capoeira, o Luiz a mesma coisa, o Gai a mesma coisa. Tentamos dar aula, dei aula, fiz tudo, o Luiz a mesma coisa, o Gai a mesma coisa, mas nós não entendeu? Então, nós assim, não queremos assim, pegar aquela responsabilidade, 90 não vem nem roda, 90 não vai coisa, para poder não dar aquela imagem, entendeu? Mas a gente sabe da história, eu sei de tudo da história, todo mundo, quem fala a verdade, quem não fala, quem formou, quem não formou, na época que formou não era aquela época, eu sei de tudo, mas para que eu vou levantar polêmica? Para quê? Para poder dar inimizade e briga. Teve um cara que resolveu fazer um desafio lá no Olímpico. Eu dei aula no Olímpico muito tempo. E dava aula na escola infantil e mais num outro lugar lá tudo na mesma hora. Queria fazer um desacato, inventando um desafeto lá, queria fazer testar a capoeira. Eu desafiar o mestre Aki Yokoyama. Logo aqui, Yokoyama, nós vamos brigar, fazer briga para quê? Para justificar o argumento que vocês estão usando? Vocês deixam de ser loucos, para que isso? Vocês vão ganhar o quê? O que o karatê ganha com isso? Nada. O que capoeira ganha? Também nada. Todo mundo perde. Então vamos maneirar, vamos mexer com isso não. Aí pararam com aquilo e tal. Ficou tudo arrumadinho. Então é isso aí. De vez em quando essas ondas aparecem. Então, aí vocês já ficam sabendo, a capoeira foi em função da Praça. Não foi em função da Praça da Liberdade, não. A capoeira que tinha na Praça da capoeira foi para lá, a capoeira já entrava devagarzinho, aos poucos lá, e não foi bem assim não. Porque aí teve as fotos, por isso que a gente está falando, entendeu? Porque a gente viu as fotos, né? Entendeu? A gente viu essas fotos e apareceu agora o depoimento. Então, aí, isso aí com certeza vai dar polêmica. Você vai lá, então vamos procurar não sei quem, Tupinambá, como é que chama? Iara Tupinambá. Você entendeu? Então, assim, para não, né? Então, a gente, só para esclarecer que tem muita coisa que tem que realmente ser a coisa certa, para quem está fazendo pesquisa, saber o que é o que, porque senão atrapalha a pesquisa. Outra coisa. Toninho Cavalieri, Antônio Maria Cavalieri. Ele começou a capoeira lá na Nações Unidas. Não. Não, lá não. Ele foi na CN. Já foi mais pra frente. Isso já foi bem pra frente. Não, pode ter tido lá, não duvido não. Mas não foi a mesma época. O Toninho se veio. Eu conheci ele em Nações Unidas. Não, mas ele já. É porque ele morou lá. Era guarda civil, ia para o Rio de Janeiro. Se você tivesse conhecido ele na rua em Moreça, aí não, peraí. Pois é, porque ele morou na rua. Rua. Nas Nações Unidas, ele ia para o Rio de Janeiro direto, e ele era guarda civil. Estou errado? Não, tudo bem, é isso aí. Eu estou falando é que ele está falando sobre o começo dele lá na CM, a primeira aula que ele deu.
tinha um vínculo de trabalho com a Academia Brasileira de Polícia. Ele sempre frequentou lá há muito tempo. E depois tinha circulação por esse meio todo. O pessoal que teve. O Karatê, o pessoal era todo amigo dele. É o Aqui, o Perereca, Robertinho, todo mundo. A turma toda antiga. Que eu pertencia àquela turma antiga.